Amado e bondoso Deus, Tu és nosso bom pastor. Em Tuas mãos queremos encontrar abrigo e segurança. Conduza-nos com a Tua palavra para que possamos, na vida, em nossas ações diárias, praticar aquilo que Tu queres. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos ouvintes amados e consolados por nosso Senhor Deus. Em 586 a.C., Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor. Em torno de 70 anos depois, sob o domínio dos persas, os judeus que haviam sido levados como escravos retornaram para Jerusalém e foram autorizados a reedificarem a cidade e as suas muralhas. Enquanto Neemias reerguia as muralhas de Jerusalém, ele também reergueu e reedificou 10 portas ao seu entorno. Cada porta tinha um nome e um significado profético, e todas eram dedicadas a Deus. Uma dessas portas era conhecida como a Porta das Ovelhas. Através dela, ovelhas eram conduzidas para dentro da cidade. Entre estas, as que também eram sacrificadas como ofertas a Deus no templo, para que fossem perdoados os pecados das pessoas. Nos dias de Jesus, o comércio de ovelhas era intenso. A indústria do sacrifício exigia abates constantes de um grande número de ovelhas. Não por acaso o incentivo do ofício de pastores e também o sistema econômico em torno disso. Ovelhas não eram apenas itens descartáveis, elas também serviam como moeda e a possibilidade de negociação com Deus. O sacrifício envolvia questões religiosas pesadas no coração do sistema econômico. Sacrificar uma ovelha não representava que apenas estava se devolvendo para Deus um espírito em sacrifício, mas que também, com a morte do animal, era entendido que Deus substituía o castigo devido à culpa humana pelo sacrifício. Sangue por sangue. E quanto maior a culpa, a lei judaica prescrevia, maior a necessidade do sacrifício. A porta das ovelhas era um extrato da sede de sangue, uma espécie de açougue religioso em que, após o sacrifício expiatório, as pessoas ainda levavam para casa a carne do animal para ser consumido. Deus, através da fala de Jesus Cristo, não se agradava com a morte inocente de animais, ladeada de hipocrisia e falsa fé. Cordeiros eram ofertados em vão, se tornando apenas vítimas de um ritual funesto, enganador e sem sentido para Deus. Jesus estava colocando um fim no sistema do sacrifício na busca pelo perdão dos pecados. Deus, através de Jesus, nega a ideia de que deveria haver sangue por sangue ou morte por culpa. A morte de Jesus culminou com o fim definitivo desse sistema de sacrifícios e a sua ressurreição foi a garantia do perdão. Cristo se tornou o Cordeiro definitivo, sacrificando-se
para poupar e salvar todo o rebanho divino da morte e da condenação. Por isso, meus amados, a cena da parábola que nós acabamos de ouvir, Jesus se coloca defronte à porta das ovelhas. Ele olha entristecido para as suas ovelhas, que somos nós, que foram conduzidas para aquele curral, aquele redil, por mercenários, ladrões, imitadores da fé, salteadores. Cristo se compadece das suas ovelhas. Elas foram enganadas por promessas e esperanças que não existem. Elas foram colocadas no aprisco por líderes religiosos corruptos e inescrupulosos, que se pronunciavam em nome de Deus, prometendo-lhes segurança, vida abundante, mas elas não percebiam que tinham à sua frente a porta das ovelhas, do sacrifício e da morte. Somos este rebanho de Deus. Muitas vezes somos colocados em apriscos que representam muito mais perigo do que vida abundante. É para enganar as ovelhas de Deus que maus pastores são treinados e doutrinados. Eles se aproveitam da fé inocente das pessoas, colocando as ovelhas de Deus no caminho do sacrifício vazio, na aspiração de uma salvação negociada com Deus, na contemplação de uma vida eterna sem santidade aqui nesta terra. E a debilidade da nossa fé se encontra exatamente em nossa atitude de não compreendermos melhor a voz, o chamado de Deus, o bom pastor, de sermos praticamente cegos, tal qual as ovelhas são, deixando com que os outros nos guiem. Ladrões, salteadores, mercenários imitam o Senhor, se identificando com codinomes divinos e se auto-intitulando porta-vozes de Deus. E assim enganam, roubam, sacrificam as ovelhas do bom pastor. Amados, ali está Jesus Cristo, parado em frente ao portão do sacrifício das suas ovelhas. Elas estão presas naquele covil, marcadas para o abate. Mas Cristo é o bom pastor. Ele não é estranho, ele não é bandido. Ele não pode suportar aquele ambiente falso de esperança, mas que escondia dores e morte, onde tristemente as suas ovelhas são feitas prisioneiras de promessas ilusórias, de sacrifícios vazios, de ações sem fé. Então, na parábola nos é dito, Cristo pede ao porteiro: deixe-me entrar no aprisco, permita que eu chame as minhas ovelhas, abra a porta deste redil. Elas foram colocadas aí dentro por ladrões e mercenários da fé. Eu as amo e elas me pertencem. Conheço cada uma pelo nome. Eu sou o bom pastor delas. Se necessário, ao libertá-las, deixa que eu permaneça no aprisco, no lugar delas. Eu me sacrifico por cada uma das minhas ovelhas, pois elas são preciosas para mim. Eu me coloco como o Cordeiro de Deus, a ser sacrificado frente à porta das ovelhas, pois não posso suportar vendo-as sendo sacrificadas. Jesus, então, entra pela porta do aprisco, não como ladrão, mas como bom pastor, e lidera o caminho das suas ovelhas. Ele as chama pelo nome e elas conhecem a sua voz.
Que coisa maravilhosa a palavra de Deus. É o bom pastor. Ele chegou para nos libertar da morte. O verdadeiro bom pastor, ele veio trazer esperança, tirá-las do caminho do sofrimento, da prisão, daquele lugar hostil e de tortura. Ele veio salvá-las, conceder-lhes nova vida, liberdade verdadeira, em pastagens tranquilas e abundantes. Cristo entrou na história daquelas ovelhas, mas também entra em nossa história, vendo a cada um de nós desgarrado, enganado por maus caminhos, e assim Ele quer nos guiar para fora disso tudo, nos levar a um lugar seguro. Consequentemente, foi Ele, o nosso Senhor e o bom pastor, que ficou em nosso lugar, dentro daquele covil de dores e mortes. O bom pastor se colocou diante do sacrifício que a porta das ovelhas traria para o seu rebanho. E aquela porta do sacrifício, ela foi fechada definitivamente para ser substituída pela porta da vida. Cristo foi o último e definitivo cordeiro que entrou pela porta das ovelhas. Desde então, temos ela fechada para sempre. Agora, o sacrifício do bom pastor, e ao socorrer as suas ovelhas, e propôs ficar em nosso lugar, e propôs derramar o seu sangue por nós. É este sacrifício que tornou-se perdão dos pecados, a troca expiatória que Deus recebeu para que não caísse sobre nós a condenação divina. Querida igreja, Cristo está certo. Somos ovelhas. Ele não veio para enganar o rebanho divino. Pelo contrário, Cristo viu em Israel e vê também nos dias atuais ovelhas dispersas, feridas, desorientadas, afugentadas, perdidas, enganadas. Sem o bom pastor, ficamos desorientados por completo. Sem um rebanho, nos perdemos, temos uma visão deficiente das coisas ao nosso redor e muitas vezes somos tosquiados por aproveitadores e até colocados em apriscos da morte. A parábola do bom pastor nos lembra que Jesus veio reagrupar as suas ovelhas com um só pastor em um só rebanho. Não podemos viver na divisão, mas na unidade e sob o comando do bom pastor. Cristo veio para ajuntar ovelhas espalhadas e perdidas, conduzi-las com seu cajado para vales e campinas mais seguras. Na fragilidade e na inocência de uma ovelha, compreendemos que a fé se parece com uma criança. Todos os dias, a fé precisa aprender a crescer, a andar amparada por Deus, a falar as suas primeiras palavras ao Pai. Todos os dias, precisamos entender que somos ovelhas e não pastores. Somos frágeis, frívolos, inconstantes, fugazes. Nos apegamos ao que é efêmero, trivial. Somos a debilidade da ovelha que precisa ser tosquiada por Deus, para que não nos sufoquemos na lã da nossa soberba. Por detrás de toda lã, desaparece aquela aparência pomposa, majestosa, cheia de si,
quem se acha cheio de fé, que não tem mais nada o que aprender do bom pastor, na verdade, não tem nada diante de Deus. Foi enganado ou engana pelo convencimento a si mesmo. Quem ama verdadeiramente suas ovelhas, quem cuida delas, que assume a responsabilidade de morrer por cada uma delas, não sou eu, nem pode ser você, nem pode ser qualquer outro líder que queira se destacar nos palcos da religiosidade. Quem tenta desempenhar esse papel de querer ser mais do que Deus, ter fé superior aos demais, ser igual aos sacerdotes do templo na época de Jesus, que detinham o punhal do sacrifício nas mãos, prontos para degolar inocentes ovelhas no altar do templo de Jerusalém. Enquanto tudo parecia que Deus estava lá com os sacerdotes no templo, que Deus se banqueteava com o sangue dos cordeiros imolados, poucos percebiam que Deus, na verdade, estava lá fora, diante da porta das ovelhas, implorando para que o seu rebanho fosse poupado daquela dor e libertado do jugo de mentes insanas e maléficas. Deus não estava nas mãos do sacrifício do templo, mas na voz do bom pastor, que cai de prantos em frente às ovelhas encarceradas, perdidas no redil de aproveitadores. Queridos, Cristo hoje afirma para você, ovelha do rebanho divino, eu sou o seu bom pastor, dilacerado e despedaçado de dor, vendo-te tão prisioneiro em apriscos estranhos desta vida. Eu me disponho a ser o Cordeiro de Deus e trocar de lugar para que você seja liberto dessa dor. Eu sou a porta que dá passagem para ti a salvação. Você crê nisto? O bom pastor não pode ser outro, senão aquele que nos substituiu no redil da condenação que nos espera, senão aquele que tornou-se o Cordeiro de Deus, que é sacrificado para que virasse porta da salvação, que abre em direção a cada um de nós e nos conduz para a eternidade. Rogo a Deus que a voz do bom pastor nos seja audível, que saibamos sair do aprisco da morte, dos escarnecedores da fé, para desfrutar dos campos floridos de paz e de pastagens estonteantes da graça de Deus. Amém.